Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos falando sobre algo que pode ter sérios desdobramentos para a segurança global. Segundo informações recentes, o chefe do principal local de testes nucleares da Rússia afirmou que a instalação está pronta para retomar os testes a qualquer momento, caso Moscou dê a ordem. Para dar um contexto a vocês, a Rússia não realiza testes com armas nucleares desde 1990, antes da queda da União Soviética. Mas, como muitos de vocês já sabem, nós mesmos já comentamos sobre isso no canal, tem havido muita especulação, tanto por parte de analistas ocidentais quanto russos, de que o presidente Vladimir Putin poderia ordenar um teste como uma forma de enviar um recado para o Ocidente. Esse recado seria uma forma de dissuadir qualquer apoio ocidental à Ucrânia no uso de mísseis de longo alcance contra o território russo, algo que está em discussão no momento. O local de testes, que é um dos mais vigiados do mundo por satélites de espionagem ocidentais, especialmente depois de sinais de obras no verão passado, foi tema de uma entrevista rara concedida pelo almirante Andrei Sinistitsin, o chefe da instalação. Na entrevista, ele deixou claro que todo o complexo está em estado de prontidão total. Os laboratórios, as instalações de testes, o pessoal, tudo está preparado para que, se a ordem chegar, os testes nucleares sejam retomados de imediato. No ano passado, vocês devem lembrar, Putin assinou uma lei que retirou a ratificação da Rússia do tratado que proíbe testes nucleares, alegando que isso colocaria a Rússia em igualdade de condições com os Estados Unidos, que assinaram, mas nunca ratificaram o tratado. Na época, diplomatas russos disseram que Moscou não planejava retomar os testes, a menos que Washington o fizesse primeiro. No entanto, Putin já havia mencionado antes que a Rússia poderia testar uma arma nuclear se fosse necessário. Dmitry Suslov, um importante analista russo, sugeriu em maio que uma explosão demonstrativa poderia ser a chave para lembrar os líderes ocidentais do medo da guerra nuclear, algo que, segundo ele, tem evitado confrontos entre as grandes potências desde 1945. Bom, essa possibilidade de um teste, gente, não é algo que se deve tomar de forma banal. Embora os Estados Unidos não testem armas nucleares desde 92 e o único país a realizar um teste desse tipo nesse século tenha sido a Coreia do Norte, a simples ameaça de um teste nuclear russo já muda o equilíbrio de poder e aumenta as tensões globais. Na entrevista ao Rossiyskaya Gazeta, Sinistitsin pintou um quadro de uma instalação mantida em altíssimo estado de prontidão protegida por tropas de elite. Ele destacou que a prioridade máxima do local é garantir que as tarefas estatais sejam cumpridas. Em suas palavras, se a tarefa de retomar os testes for estabelecida, ela será realizada no prazo estipulado. E isso deixa claro que, se o Kremlin decidir que é hora de retomar os testes nucleares, essa decisão será implementada rapidamente e sem obstáculos. Agora, entrando na parte mais delicada dessa questão, temos que considerar o contexto estratégico por trás dessas declarações. Como eu já mencionei, desde novembro do ano passado, a Rússia revogou sua ratificação do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, alegando que isso a colocaria em pé de igualdade com os Estados Unidos. Isso por si só, gente, já foi um movimento arriscado e, na época, muitos analistas levantaram a possibilidade de que esse fosse o primeiro passo em direção a uma nova corrida armamentista nuclear. Mas o que está em jogo aqui realmente não é só a questão técnica de poder testar uma arma nuclear, mas sim o uso do teste como um instrumento de dissuasão política e psicológica. Putin já havia mencionado em junho que a Rússia poderia realizar um teste se necessário, mas na época ele afirmou que não via essa necessidade. No entanto, o contexto geopolítico de lá para cá mudou rapidamente. A possibilidade de um teste de caráter demonstrativo, como sugerido por Dmitry Suslov, não pode ser descartada. Em um artigo publicado em maio, Suslov defendeu que um teste desse tipo poderia ter um efeito psicológico enorme sobre o Ocidente. Segundo ele, a imagem de uma nuvem de cogumelo nuclear transmitida ao vivo pelas televisões do mundo todo serviria como um lembrete visceral do que tem evitado o conflito entre as grandes potências desde 1945, o medo da guerra nuclear. Para Suslov, esse medo, de certa forma, foi perdido pelos políticos ocidentais e precisaria ser reavivado para evitar que as tensões atuais ultrapassem certos limites. Agora, vocês pensem comigo, será que um teste desse tipo seria suficiente para mudar a postura do Ocidente? Ou será que poderia gerar uma resposta ainda mais agressiva, aumentando o risco de um conflito direto? Porque, vamos ser sinceros, qualquer tipo de movimentação nesse sentido será vista com imensa preocupação pelas potências ocidentais, que monitoram cada passo da Rússia com relação à sua capacidade nuclear.
Outra questão importante é o fato de que o governo russo tem repetido que não fará testes nucleares a menos que os Estados Unidos o façam primeiro. No entanto, o simples fato de estarem falando abertamente sobre a prontidão para testes já é um sinal de que essa postura pode mudar rapidamente, dependendo de como o conflito na Ucrânia se desenrole, principalmente se a Ucrânia receber mísseis de longo alcance do Ocidente. Desde 1990, quando Moscou, que ainda era a União Soviética, realizou seu último teste, tanto Rússia quanto Estados Unidos têm se mantido dentro dos limites de tratados que visam evitar testes com explosões nucleares. Porém, essa não é uma proibição completa. Os dois países ainda realizam testes subcríticos. Isso significa que realizam explosões controladas que não provocam uma reação nuclear em cadeia completa, mas que servem para manter suas armas em condições operacionais. A questão aqui é, até quando esses testes subcríticos serão suficientes para Moscou? E mais importante, qual seria o impacto de um teste completo com uma explosão nuclear no cenário geopolítico atual? Estão percebendo como os argumentos persuasivos têm se tornado cada vez mais arriscados? Não estamos mais falando apenas de uma corrida armamentista, mas de uma nova forma de dissuasão, onde a Rússia busca reinstalar o medo da destruição nuclear como uma ferramenta tipo coivara, que pode tanto controlar o incêndio como potencializá-lo dependendo das condições do clima e da vegetação no entorno. Ou seja, gente, esse é um jogo muito perigoso. A comunidade internacional, incluindo organizações como as Nações Unidas, reagiria fortemente a qualquer tipo de teste nuclear completo. E o impacto psicológico nas populações civis ao redor do mundo seria imenso. A simples imagem de uma explosão nuclear transmitida ao vivo, como o Suslov sugeriu, tem o potencial de mudar completamente o discurso político em muitos países, pressionando seus governos a adotarem posturas mais duras ou, no caso dos países europeus, reforçar ainda mais seu apoio à Ucrânia e a necessidade de conter a Rússia a qualquer custo. Bom, mas é importante lembrar que a Rússia também tem seus cálculos. Um teste nuclear não é apenas um sinal de força, mas também de risco. Putin sabe que uma demonstração desse tipo poderia alienar ainda mais os países que até agora têm tentado manter uma posição de neutralidade ou equilíbrio no conflito, como a China e a Índia. Essas nações têm interesse em evitar uma escalada nuclear, e o movimento russo nessa direção poderia afastá-las de Moscou ou, pelo menos, reduzir sua disposição em oferecer apoio econômico ou diplomático. Bom, essas são ponderações que apontam para o incêndio da mata, que já está seca. Mas, ao mesmo tempo, pode trazer o Ocidente para a mesa da diplomacia, aceitando dar alguma atenção àquilo que os russos, chineses e até turcos chamam de razões primeiras da guerra. Também há o argumento de que um teste desse tipo poderia ser exatamente o que Putin precisa para reafirmar sua posição interna. As sanções internacionais e a longa duração da guerra na Ucrânia têm pressionado bastante o Kremlin, e um teste nuclear poderia servir como uma forma de consolidar o apoio popular em casa, ao reforçar a imagem de que a Rússia está pronta para defender seus interesses a qualquer custo, mesmo contra as maiores potências globais. Mas, enquanto isso, a guerra não para. A Rússia lançou mísseis contra a infraestrutura de energia da cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, hoje, terça-feira, horas após um ataque com drones que ocorreu durante a noite na mesma região. O ataque reduziu o fornecimento de energia em algumas áreas, obrigando as autoridades a recorrer a sistemas de energia de reserva. O governador da região de Sumy, Volodymyr Artyuk, afirmou que pelo menos 4 mísseis atingiram instalações de energia e o Ministério da Energia da Ucrânia informou que o incêndio em uma subestação elétrica deixou mais de 281 mil consumidores sem luz, embora o fornecimento tenha sido parcialmente restabelecido logo depois. Apesar da intensidade do ataque, o prefeito interino de Sumy, Artem Kobzar, disse que não houve vítimas na cidade. No entanto, autoridades regionais relataram danos causados pelo ataque com drones nas áreas de Konotop, Orktika e Sumy. No total, a Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 51 drones, dos quais 34 teriam sido abatidos. Além dos mísseis, a Rússia também lançou 3 bombas guiadas na cidade de Kyiv, no norte da Ucrânia, ferindo 2 pessoas e danificando casas, transporte público e um silo de grãos. Bom, meus amigos, parece que Putin não espera realmente uma guerra curta e planeja aumentar o efetivo de seu exército. Isso mesmo, o Kremlin anunciou que Putin deu uma ordem para aumentar o efetivo do exército russo em 180 mil soldados, elevando o total para 1,5 milhão de militares ativos. Com essa manobra,
a Rússia passaria a ter o segundo maior exército do mundo, ficando atrás apenas da China. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, explicou que essa medida foi motivada pelo ambiente extremamente hostil nas fronteiras ocidentais da Rússia, somadas à instabilidade nas fronteiras orientais. Basicamente, o que ele está dizendo é que a Rússia sente que está sendo cercada por ameaças e precisa responder à altura. E, gente, essas ameaças vêm de diferentes direções. No oeste, temos a expansão militar da OTAN, as tensões com a Ucrânia e a presença crescente de tropas e equipamentos militares dos Estados Unidos e seus aliados perto das fronteiras russas. Do lado oriental, um dos focos de preocupação de Moscou é o que eles chamam de militarização crescente do Japão, que é apoiada pelos Estados Unidos. Segundo os russos, existe o temor de que o Japão possa abrigar mísseis norte-americanos em seu território, algo que para a Rússia seria uma mudança no equilíbrio de poder na região. Agora vamos dar uma olhadinha nos números e no que isso significa na prática. Com essa expansão, o exército russo ultrapassaria os efetivos dos Estados Unidos e da Índia em termos de soldados ativos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos até então mantinham o segundo maior exército do mundo em termos de tropas em serviço ativo, enquanto a China lidera com um exército que já ultrapassa os 2 milhões de soldados. Então, o que a Rússia está fazendo aqui é uma manobra muito clara para se posicionar como uma das potências militares mais importantes, não só regionalmente, mas globalmente. A pergunta que devemos fazer agora é: até que ponto esse aumento no número de tropas reflete uma ameaça real de confronto ou é mais uma tentativa de dissuasão? Porque, claro, aumentar o número de soldados é uma coisa, mas mobilizar esses recursos e transformá-los em poder real de combate envolve muitos outros fatores, como logística, treinamento e, é claro, financiamento. Parece claro que o Kremlin quer demonstrar força tanto para seu público interno quanto para a comunidade internacional, especialmente em um momento em que as tensões com o Ocidente, principalmente devido à guerra na Ucrânia, estão mais altas do que nunca. Ao aumentar seu exército, a Rússia envia um recado direto. Ela está preparada para um confronto prolongado, se necessário. Isso pode ser uma forma de sinalizar ao Ocidente que Moscou não pretende recuar de suas posições estratégicas, especialmente em sua luta para manter sua influência nas ex-repúblicas soviéticas como a Ucrânia e a Geórgia. Agora, gente, do ponto de vista estratégico, é importante observar que esse movimento pode ser tanto uma resposta à situação atual quanto uma preparação para cenários futuros. Se a Rússia está se sentindo pressionada por uma militarização crescente de seus vizinhos e pelo apoio ocidental à Ucrânia, faz sentido que ela procure aumentar sua capacidade militar. No entanto, a questão é: qual será o custo disso tanto em termos econômicos quanto em termos de estabilidade global? E aí eu pergunto a vocês, será que a fronteira oriental também é um fator de preocupação ou Putin está apenas jogando? Bom, gente, nessa linha, agora vamos falar sobre uma mudança importante na estratégia militar dos Estados Unidos no Indo-Pacífico, com foco na China. O governo americano está acumulando um arsenal de armas antinavio relativamente baratas e fáceis de produzir, como parte de seus esforços para dissuadir a China na região e preparar suas forças para possíveis conflitos futuros. Esse movimento se alinha com uma nova filosofia militar dos Estados Unidos que muitos especialistas estão chamando de massa acessível. Bom, a ideia é ter em mãos uma quantidade vasta de armas de baixo custo para compensar o volume e o poder de fogo do exército chinês. Esse conceito de massa acessível é uma resposta direta ao que a China vem fazendo há anos. O país tem investido em um grande arsenal de mísseis balísticos convencionais, muitos deles projetados especificamente para atacar navios. Ewan Graham, um analista do Instituto Australiano de Política Estratégica, apontou que os Estados Unidos estão agora buscando uma maneira de equilibrar o jogo. O foco é simples: ter muitas armas baratas e eficazes à disposição para poder responder à marinha chinesa, que é vasta e está cada vez mais moderna desde os anos 1990. Um exemplo claro dessa nova estratégia é a arma conhecida como Kick-Sink, que ainda está em desenvolvimento, mas já está atraindo bastante atenção. Bom, se trata de uma bomba, gente, relativamente barata, equipada com um kit de GPS de baixo custo e um rastreador capaz de localizar alvos em movimento, como navios. A Força Aérea dos Estados Unidos já testou essa arma no mês passado, quando o bombardeiro B-2 furtivo destruiu um navio-alvo no Golfo do México com o Kick-Sink. Por mais que a China ainda tenha uma grande vantagem em termos de números absolutos de mísseis anti-navio, esse aumento na produção do Kick-Sink pode começar a reduzir essa diferença.
Especialistas apontam que, com mais dessas armas no arsenal americano, os cerca de 370 navios de guerra chineses estariam mais vulneráveis em um eventual conflito do que estiveram nas últimas décadas. E é aí que entra um detalhe importante, meus amigos. O King-5 não está sozinho. Ele faz parte de um pacote mais amplo de armas que os Estados Unidos estão acumulando na região Ásia-Pacífico. Entre elas estão os mísseis de longo alcance conhecidos como LRASM, os mísseis SM-6 e os famosos mísseis Tomahawk. A ideia é usar essas armas mais caras e sofisticadas, como o LRASM, para danificar e desativar os sistemas de radar de um navio inimigo e depois bombardeá-lo com armas mais baratas, como o King-5. Essa abordagem é interessante porque permite que os Estados Unidos equilibrem o custo-benefício em um conflito. Em vez de gastar milhões em cada míssil de alta tecnologia para destruir um único navio, eles poderiam usar essas armas mais acessíveis em grande quantidade, o que sobrecarregaria as defesas da China. A lógica aqui parece bem clara, né? Em um cenário de confronto, se houver uma massa crítica de armas baratas sendo disparadas, mesmo as defesas mais robustas da marinha chinesa teriam dificuldades em interceptar todas elas. E os números falam por si. Os Estados Unidos estão aumentando bastante a produção de mísseis antinavio e já planejam adquirir mais de 800 mísseis SM-6 nos próximos 5 anos. Sem contar milhares de Tomahawks e centenas de milhares de kits JDAM que já estão disponíveis nos estoques americanos. Um dos pontos centrais dessa nova postura é o posicionamento estratégico de sistemas de armas em locais como as Filipinas, uma nação-chave na geopolítica do Indo-Pacífico. Em abril, o exército americano já havia testado seu novo sistema de baterias móveis de mísseis Tipon nas Filipinas. Esse sistema pode disparar mísseis SM-6 e Tomahawks contra alvos marítimos, aumentando consideravelmente a capacidade dos Estados Unidos de atingir navios inimigos a partir de uma localização próxima ao Mar do Sul da China. E aqui, gente, temos um fator muito importante a ser considerado. O Mar do Sul da China é um dos pontos mais disputados do planeta. Como vocês sabem, a China reivindica cerca de 90% desse mar como parte de seu território, algo que é contestado por 5 países do Sudeste Asiático, além de Taiwan. Colocar armas americanas em locais como as Filipinas coloca grande parte do Mar do Sul da China ao alcance dos mísseis dos Estados Unidos, aumentando ainda mais a pressão sobre a marinha chinesa que opera intensamente nessa região. Essa movimentação dos Estados Unidos tem um impacto direto na estratégia chinesa. O analista Colin Kaur, do Instituto de Estudos Internacionais Rajaratnam, em Singapura, destacou algo muito interessante. Ele disse que, de certa forma, isso equilibra o campo de jogo. Ele comparou a situação ao uso de armas antinavio de baixa tecnologia pelos Houthis no Mar Vermelho, que, embora simples, foram suficientes para causar grande preocupação às forças navais americanas e obrigaram os Estados Unidos a mobilizar recursos caros para se defender. Kaur ressaltou que, no caso das armas antinavio, o custo de defesa geralmente pesa mais do lado do defensor. Ou seja, mesmo com um arsenal menor de mísseis ofensivos, ainda é possível projetar um nível considerável de dissuasão. Aqui a lógica deles fica bem clara. Ao investir em armas mais baratas, mas em grande quantidade, os Estados Unidos podem forçar a China a gastar cada vez mais em defesas complexas para proteger seus navios. Isso cria uma situação onde a China, que já tem uma vantagem numérica em termos de mísseis antinavio, agora enfrenta o desafio de manter a segurança de sua marinha em uma zona de potencial conflito. E isso, claro, coloca pressão adicional sobre Pequim para continuar modernizando suas forças armadas, enquanto lida com os altos custos dessa corrida armamentista. Bom, gente, agora do ponto de vista do tio Sam, essa estratégia tem um benefício claro. Os Estados Unidos já possuem estoques massivos de mísseis Tomahawks e kits JDAM, que podem ser convertidos rapidamente em armas como o King-5. Isso significa que, se houver necessidade, os americanos podem aumentar rapidamente sua capacidade de atacar alvos navais chineses, mesmo que tenham menos mísseis de longo alcance como os LRASM. A combinação de armas de longo alcance mais sofisticadas com bombas baratas e eficazes cria uma dissuasão bem potente. É claro, gente, não podemos ignorar o fato de que essa corrida armamentista está acontecendo em um cenário de tensões crescentes no Indo-Pacífico, especialmente em torno de Taiwan. A China tem aumentado sua retórica e suas demonstrações de força na região, o que só reforça a percepção, tanto dos Estados Unidos quanto entre seus aliados, de que é necessário realmente estar preparado para um possível confronto. A presença de armas americanas nas Filipinas, por exemplo, não só fortalece a posição dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, como também envia uma mensagem clara a Pequim.
qualquer tentativa de agressão não ficará sem resposta. Como vocês podem perceber, ninguém está querendo diminuir as tensões. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, vamos falar de um equipamento que provavelmente muitos de vocês não têm nem ideia do que seja, mas que no Líbano continua sendo usado até hoje. Pois é, mais de 1.000 pessoas, incluindo combatentes do Hezbollah e profissionais de saúde, ficaram feridas hoje, terça-feira, no Líbano, quando, segundo fonte de segurança, pagers usados pelo grupo explodiram em várias regiões do país. Um oficial do Hezbollah, sob anonimato, classificou o incidente como a maior falha de segurança enfrentada pelo grupo em quase um ano de confrontos com Israel. As explosões ocorreram principalmente nos subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, gerando pânico generalizado. Testemunhas relataram ambulâncias correndo para socorrer feridos enquanto hospitais ficavam sobrecarregados com as vítimas que sofreram lesões nos olhos, rostos e membros. No hospital público de Nabatia, no sul do Líbano, cerca de 40 pessoas foram atendidas com ferimentos graves. As explosões começaram por volta das 15h45, horário local, e duraram cerca de 1 hora, embora ainda não esteja claro como os dispositivos foram detonados. Imagens de câmeras de segurança mostraram pequenos dispositivos explodindo em locais públicos, como perto de caixas de supermercados e bancas de frutas. As autoridades pediram que os profissionais de saúde evitassem usar pagers enquanto centenas de ambulâncias e equipes médicas foram mobilizadas para lidar com a situação. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.